Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Uhul! Vamos para mais um desafio, mais uma live. E hoje tá top. Vamos compartilhar, sejam todos bem-vindos. Vamos lá compartilhar com os nossos amigos. Tô esperando aqui a Luciana chegar. Uhul! Vai ser um sucesso. Vamos aprender muito nessa noite. Estamos aqui com toda a expectativa. Eu tenho certeza que você que está me assistindo vai gostar muito dessa live, né? Vai poder ter aí muitas oportunidades de aprendizado, de aprendizagem. Então compartilhem essa live, né? A gente vai falar muito sobre o que tem mudado a minha vida, né? Ela, Luciana Moraes, uma querida que Deus assim colocou na minha vida. Vocês vão conhecer um pouco mais. Sejam bem-vindos. Olá, Elisângela. Oi, Flavinha. Saudade de vocês. Obrigado por estarem aqui. Oi, oi, oi. Chegou. Tudo bem, Lu? Olá, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Boa Uhul! noite, galera. Boa noite, Fê. Tudo bem com vocês, galera? Boa noite. Tudo bem, Lu? E você? Tô ótima, com toda a energia para o nosso assunto de hoje. Vamos ver quem Muito tá chegando bom. aí. Seja bem-vinda, Ellen. Olá, Ellen. Vou colocar aqui nos comentários o nosso tema, para quem chegar já ir pegando. Já entendendo, né, que Sim. detox emocional. Que negócio é esse, hein? Que é isso? É de comer? De comer. É feita? É de Será que comer? será que vamos passar receitas aqui, hein? Que vocês acham, pessoal? Será que vai ter receitinhas aqui de detox? Deixem aí nos comentários já o que vocês esperam dessa live, né? Para quem está chegando, meu nome é Fernanda e eu convidei a Luciana Moraes, que para mim é uma das pessoas que está fazendo toda a diferença na minha vida nesse tempo, né? Uma mulher guerreira e que me inspira muito. E a Lu veio para compartilhar algo que tem feito a diferença, né? Algo que tem contribuído, né? Para quem não me conhece, sabe que eu estou passando por esse processo de emagrecimento saudável. Eu fiz a bariátrica tem 1 ano e 8 meses e a gente está construindo aí uma mentalidade saudável, porque não basta só fazer bariátrica, né? É preciso, tem todo um processo, tem todo uma necessidade aí de se fazer após bariátrica, né? Tem toda uma mentalidade a ser transformada. E a Lu é uma dessas pessoas que tem contribuído muito para essa transformação. E eu convidei ela para a gente falar sobre o detox emocional. E essa noite é esse tema, né, Lu? É Fala um pouquinho sobre verdade. você. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Moraes. Eu sou mentora de Mindset Avançado. Mindset é mentalidade, então eu sou mentora de mentalidade avançada. Trabalho com empreendedores e trabalho também com todo tipo de pessoas que precisa se curar, né? Destravar as crenças, porque crenças, limitações, isso todo tipo de pessoas tem, não é verdade, Fê? Sim, é Então, eu sou verdade. idealizadora do Gente Empreendedora, eu tenho um nicho específico para empreendedores, eu ajudo empreendedores, pessoas comuns, sair do zero e se tornarem empreendedores extraordinários, mas o detox é uma ferramenta que eu fui desenvolvendo com o decorrer da vida, até mesmo para me especializar como empreendedora. Eu tive que passar por esse processo e hoje é uma ferramenta assim que eu amo, sou apaixonada, né? Que é uma ferramenta para a vida.
Inclusive, Uau, faz diferença para todo tipo de pessoas, para esse processo que você está passando, para empreendedores e para todas as pessoas que necessitam ter sucesso, que querem conquistar seus sonhos, que querem realizar, né, aquilo que deseja, mas muitas vezes se sente na famosa corrida dos ratos ou correndo atrás do rabo, né? Quem nunca sentiu é assim, né? verdade. Vocês que estão nos ouvindo já se sentiu assim? Correndo atrás do rabo, nadando, nadando, nadando e morrendo na praia? É verdade. Eu já me senti muito assim, né? Aquele famoso andar em círculos, né? Exatamente. Parece que eu não saio do lugar, eu tô tentando, mas não consigo romper. É exatamente isso. Exatamente. E por muito tempo também eu fui assim. Hoje eu sou palestrante, escritora, mas eu também já me senti, nem sempre foi assim. Eu também já me senti na corrida dos ratos, eu também já me senti nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. E isso tinha um porquê, né? E o detox emocional, ele trabalha isso. Por quê, gente? De 0 a 7 anos, nós recebemos informações. Então, desde que você está lá na barriga da sua mãe, né? Quando você foi ali fecundado, né? Que o espermatozoide entrou no óvulo, sua mãe sentiu alguma coisa, seu pai sentiu alguma coisa, você já começa a ter, receber informações. Então, sua mãe descobriu que estava grávida, ela assustou. Você recebeu a informação de susto. Sua mãe que descobriu que estava grávida ficou muito feliz porque ela planejou. Você recebeu informação de felicidade. Então, de 0 a 7 anos, nós recebemos informações positivas e negativas, né? Então, até então, nós estamos num estado de neutralidade. Mas quando sua mãe começa a sentir, o seu pai, e até mesmo nós falamos que é o vínculo fechado, que são as pessoas que estão na mesma convivência, né, com você. O que acontece? Você começa a absorver essas informações. E de Verdade. 7 a 16 anos, você atrai pessoas. Fê, nós já conversamos sobre isso, mas vamos conversar um pouquinho aqui a respeito. Você já Sim. viveu alguma coisa que na adolescência você também viveu, na infância você também viveu, só mudou de casos ou pessoa, mas fez com que você se sentisse da mesma forma? Sim. Né, e a gente trabalha isso, né? Mas situações recorrentes, vou usar um exemplo, a rejeição. Na infância, até os 7 anos, eu recebi informação de rejeição, né? Deixando claro, né, gente? Não que os nossos pais queiram nos passar isso, né? Acredito que Isto. eles, a maioria nem sabe, né? Não teve essa informação, não teve essa orientação. Então, não que os meus pais quisessem me passar isso, E mas eu nem que eles foram recebi culpados. isso, que eles E são geralmente maus, não que eles são ruins. acontece isso. Geralmente não tem a ver só com. Nossa, então quer dizer que você recebeu informação de rejeição é porque o seu pai te rejeitou, sua mãe te... Não. Às vezes você foi muito amada, só que a sua mãe, naquele momento que ela estava grávida, ela se sentiu rejeitada, ela passou por um momento onde ela estava se sentindo rejeitada, automaticamente você recebe a informação. Então não tem a ver com, às vezes eu atendo pessoas, Fê, que elas falam assim: "Nossa, mas engraçado, eu fui planejado, por que essa informação de rejeição?" Não significa que a Uhum. informação que você recebe é uma informação que foi para você. Às vezes sua mãe te planejou, você é a melhor presente que ela teve, mas isso não impede de você ter recebido informação de rejeição, por exemplo, né? Sim. Porque se no seu vínculo fechado, tanto na gravidez quanto até os 7 anos, você recebe essa informação sempre, automaticamente, a partir de 7, na escola, com os colegas, com relacionamento, você vai atrair pessoas que façam com que você se sinta rejeitada. Que, inclusive, você que está passando por esse processo, né, Fê, de toda essa transição e até mesmo essa mudança de mentalidade, é muito Sim. importante trabalhar isso. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa faz a bariátrica ou até mesmo faz um regime, algum processo de emagrecimento, a pessoa ela decide mudar o comportamento. Sim. Só que ela não muda as informações, os sentimentos que fazem com que ela tenha aquele comportamento. Você quer falar um pouquinho sobre? Compartilha com a gente. Quero. Deixa eu só dar oi pro pessoal. Algiane.
Acho Ah, que é hoje tá isso. chegando. A Dora está aí. A Auge é minha dentista, Gente, minha doutora uhul, predileta. Trabalha para querida. as mulheres ficarem todas puxadinhas. Olha, bem-vinda. Camila chegou, a Dora está aí. A Doris é Cami, do Moves. oi Isso. Dori, sejam bem-vindas. Bem-vindas. Então, Lu, esse processo, né? É o que a gente estava comentando mais cedo, e eu sempre quero voltar nesse ponto aqui, deixar muito fixo que a gente vai para o processo de emagrecimento, né? Igual às vezes, muitas das vezes eu já pensei assim, a bariátrica vai resolver, né? E a bariátrica, na verdade, foi o início de algo que começou, que precisava ser trabalhado. Então, eu me via recorrente nos mesmos sentimentos. Né? A decisão de emagrecer, pessoal, ela não veio agora. Eu luto contra a obesidade há mais ou menos 20 anos. Né, que eu tive a consciência, então eu passei por todo o processo de ter a consciência, que eu estava acima do peso, de que a obesidade era uma doença. Então, foram desconstruindo parâmetros que ao longo dos anos estavam ali, né? Culturas, conceitos, né? O conceito de que, tudo bem ser gordo, a maioria das pessoas estão acima do peso, mas não Se tá tudo bem. aceite. É, e é pregado isso, né, Lu? Você tem que Uhum. se aceitar como você tem que se amar como você é. E na verdade, gente, a minha experiência é que isso não funcionou comigo. Por mais que eu tentei me aceitar e me amar do jeito que eu estava, né, do jeito que eu era, isso não estava me fazendo bem. Né? A obesidade estava interferindo nos meus sonhos, nos meus projetos. Então, quando eu cheguei Na na sua decisão saúde. na minha saúde, na minha qualidade de vida. Coisas simples que eu queria fazer, como andar, como brincar com as minhas sobrinhas, eu já não conseguia mais. E quando eu cheguei na decisão realmente de fazer a cirurgia bariátrica, porque foi indicado pelos médicos, né? Eu já estava num grau de obesidade 3, que é um dos maiores graus que tem. E eu comecei a me deparar com situações, não só da bariátrica, que ela por si só já é um desafio, mas com situações emocionais que precisariam ser trabalhadas. Porque não adianta só trabalhar o físico, só trabalhar a dieta, só fazer exercício físico. Vai mexer com emoções, vai mexer com humor, vai mexer com tudo que está guardado ali durante 20 anos. E aí, Lu, Exatamente. eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque, igual você falou, que tem informações que a gente recebe no ventre, que eu só vim descobrir agora. Quer dizer que a minha mãe é culpada? Não. Mas, pelo fato de eu ter recebido no ventre, eu fiquei por muitos anos travada, sem saber o porquê daquele sentimento. E somente agora, né, agora participando de várias dinâmicas, vários envolvimentos aí de cura interior. Somente agora também, com o detox emocional, é que eu vim descobrir que muitas das informações que me prendiam é algo lá do ventre, lá que a minha mãe recebeu em algum momento que ela passou. Né? Então, olha só, o tempo, 30, eu estou com 31 anos. Foram 31 anos vivendo, às vezes, situações de rejeição, como eu falei, de constrangimento, que, né, qual que é a raiz disso? Né? Então, às vezes, a gente trabalha a consequência, mas não trabalha a raiz. O É fato de trabalhar a verdade. consequência e não a raiz, né, nos impede, gente, de avançar, porque vai voltar. Né? Se você não trabalhar a raiz, o sentimento ele vai voltar. E aí, Lu, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente Então, sobre antes de eu esse trabalhar a falar, raiz. Sim. show. Antes de eu falar, a Auge falou aqui, olha, tem a ver com equilíbrio emocional, né? Entre interno e externo. Sim, tem a ver com equilíbrio emocional. Porém, é um pouco mais profundo do que simplesmente o equilíbrio emocional. Porque quando a gente pensa em equilíbrio emocional, a gente pensa assim, não, se isso tem a ver com equilíbrio emocional, eu não estou conseguindo comer é porque eu não tenho equilíbrio emocional. Eu não estou conseguindo parar de comer é porque eu não tenho equilíbrio. Aí eu começo a me culpar. Porque eu penso, Uhum. peraí, eu preciso de ter equilíbrio emocional, eu estou muito ansioso e eu não estou tendo equilíbrio emocional, por causa disso eu estou comendo e estou engordando. Tem um pouco, Sim. isso é um pouco mais profundo. Primeiro, eu vou trazer para vocês três sentimentos que eles são bases da obesidade. Não significa que todo mundo que é obeso tem os três com intensidade, mas
pelo menos vai ter um muito forte. É a rejeição, a desaprovação e a carência. Então, dificilmente vocês vão encontrar uma pessoa que tem problema com obesidade, que não tem alguma história de um condicionamento de comportamentos e vários momentos de rejeição, de carência ou de desaprovação. Isso muito repetido mesmo. Vários momentos na infância se sentiu rejeitado, se sentiu carente, se sentiu reprovado. Na adolescência aconteceu alguma coisa na escola, com o professor, com o aluno, com o colega. Aí começou a namorar, com relacionamento. Aí ficou adolescente para jovem, começou a atrair pessoas e foi condicionado. E tem gente que fala até assim: ah, não nasci para isso. Ah, pisei. Tem aqueles vários ditados, né? Que a pessoa começa. Por quê? Porque a pessoa começa a ficar condicionada. Ela sempre está Uhum. vivendo a mesma coisa. Tem alguns sentimentos que são sentimentos secundários que eles vêm para reforçar esses sentimentos. Quais são? São a euforia, que ela faz, geralmente quem come mais doce, é a ansiedade e a euforia. E quem come mais sal, os sentimentos que mais sobressaem é a ansiedade e a preocupação. Então, repara, quando você está comendo muito doce, geralmente você está eufórico, nós chamamos também de alegrias negativas. E para quem está Uau. comendo muito doce, muito sal, o sentimento que ativa isso é a preocupação e a ansiedade, né? Então, esses sentimentos secundários, eles ativam o sentimento primário, que é a rejeição, a desaprovação e a carência. Então, o que que acontece muitas das vezes com as pessoas, tanto que fazem a bariátrica, quanto que fazem um regime, uma dieta, emagrece, volta. Porque você muda um método e começa a fazer algo para mudar seu comportamento. E de repente, às vezes, você faz até aquelas dietas assim, loucas, malucas, Mirabulosos. mirabolosas. Você emagrece muito. Sim. Hoje tá falando que come mais coisas salgadas. E você emagrece muito de repente, só que você não emagrece a mente. Então é como o povo do Egito, né? A Bíblia fala que o povo do Egito, eles saíram do Egito, mas eles continuaram indo para a terra prometida com a mentalidade do Egito. Então é a mesma Uau. coisa, né? Eu E, tô num corpo magro, mas com uma mente gorda. Eu continuo com hábitos de pessoas gordas, eu continuo com sentimentos de pessoas gordas, eu continuo repetindo, né, comportamentos de pessoas gordas. E para que eu consiga mudar isso, para que eu consiga ter sucesso, eu preciso de, como você disse, desconstruir. E esse processo é um grande desafio. sim. E Lu, uma coisa que a Audi falou aí, que eu come mais coisa salgada, eu também sou muito voltada para o salgado. E tem tudo a ver, porque eu sou uma pessoa sim. Sou não. Vou dizer que eu estou me libertando da ansiedade, né? Então eu sou uma pessoa equilibrada emocionalmente. Mas Isso, esse processo de desconstrução da ansiedade, da euforia, né? Da ansiedade e da preocupação, ele, né? É um desafio constante diário. E aí, Lu, nesse tempo de quarentena, né? Em que a gente está confinado dentro de casa, o que que você fala para... Porque às vezes quem está aqui assistindo não tem problema com a obesidade, mas querendo ou não, descontou um pouco a mais na comida, né, nesse tempo de confinamento. Você acha que isso tem algo relacionado a algum desequilíbrio emocional ou não? É por causa do momento que está vivendo? O que que você acha? tem, gente. Todo sentimento, o nosso corpo ele fala o tempo todo. Então, todo sentimento ele vai de alguma forma somatizar no corpo. Tem pessoas que elas não geram a compulsão de comida, mas elas geram a compulsão de compra, elas geram a compulsão no sexo, uma compulsão com droga. Então, tudo tem um porquê. Todo sentimento que sai do equilíbrio, que traz um distúrbio, ele vai gerar uma compulsão em alguma área, né? Então, cada um dentro daquilo que é o seu desafio, dentro daquelas informações que se recebeu na infância. Então, tem pessoas que não recebem informações
para gerar a rejeição para que ela fique obesa. Mas ela recebe aquela informação, por exemplo, eu também tive informação de rejeição. E eu nunca fui para o lado da obesidade, mas eu Sim. adquiri outras compulsões. Então, sempre o que você recebe vai impactar na sua vida futuramente. E tudo tem um Uhum. porquê, né? Nada é por acaso. E para tudo tem um trabalho, um tratamento. É importante entender que dá para desintoxicar. Como que eu faço isso? Eu vou desintoxicar as minhas emoções. Eu vou identificar, porque é como se você nascesse neutro. Vamos colocar um exemplo de um poço de água. Um poço de água lá no deserto. Ele nasceu com o Sim. propósito de suprir as necessidades das pessoas, de saciar a sede. Todas as pessoas que passam pelo deserto, passam naquele poço e tomam um pouco de água. Passa, pega a água, lava os pés. E de alguma forma aquele poço ele é útil. Só que aí algumas pessoas passam e também jogam pedra lá dentro. E a outra passa e joga e passa. Alguns pegam água, outros jogam pedra. Até que um dia chega e acontece vamos colocar um terremoto. E começa aquele tremor e cai um tanto de pedra no poço. Beleza? Agora as pessoas passam e estão vendo um poço cheio de pedra. O que elas fazem? Elas Sim. jogam mais pedra, porque elas não entendiam que aquele poço era um poço de água. Até que Uhum. aquele poço ele fica tomado de pedra e quem já passou ali um dia e um dia foi saciado por aquela água, não entende o que aconteceu, mas sabe que o propósito daquele poço mudou. Então imagine que você é esse poço. E você entende que você nasceu para um propósito, mas hoje você não está alcançando esse propósito que realmente você foi designado. E às vezes você fica até perdido, porque você não sabe qual que é meu propósito, por que que eu nasci, por que que as coisas não dão certo, por que que eu tenho habilidades e não consigo romper, por que que muitas vezes eu tô assim, num trabalho, eu tô ganhando bem, mas eu não consigo ter sucesso porque eu não tô feliz. Por que que eu estou em algo que eu quero muito, que eu amo, mas eu não consigo ter sucesso financeiro. Tudo isso tem um porquê. Então é como se o seu poço estivesse cheio de pedra. O detox, ele começa a tirar aquelas pedras dali. Você vai ter aquele Uau. trabalho inicialmente. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o seu poço volte para fazer o que ele foi designado, que era Uau. suprir a necessidade das pessoas que passavam por ali. Ou seja, ele era um poço de água para matar a sede, para que as pessoas pegassem água para tomar banho. Entende? Então o detox, ele te neutraliza. Ele te ajuda a voltar à sua neutralidade para que você entenda. Tem gente que até pensa, peraí, então, agora eu fiz detox, minha vida vai ficar maravilhosa, eu não preciso de fazer nada. Não. O detox, ele te ajuda a tirar as informações negativas. Ele te ajuda a tirar as informações que muitas vezes te faz procrastinar, que faz você parar, que faz você se sentir culpado, faz você se sentir incapaz, faz você achar que você não pode, que você nasceu inclusive para sofrer, faz você sempre atrair pessoas que vão te rejeitar, relacionamentos, né? Todos esses sentimentos, o detox ele vai limpar essas informações. Você vai ficar num estado neutro. Daí você vai ter a oportunidade, a escolha de fazer a sua história. Que eu falo, Fê, que nós nascemos para ser autores principais da nossa história. Mas muitas vezes o Uau. medo, a tristeza, a angústia, elas se tornam principais e a gente passa a ser coadjuvante. Nós É passamos a ser verdade. guiados por esses sentimentos, né? Vamos ver o que o É povo está verdade. falando. Nayara chegou aqui. Oi, Nayara. Obrigada, querida, pelo elogio. Jéssica mandou a carinha chorando. Boa É, noite, a Audi mandou parabéns. aqui, ó. É, Lu, acho que vou do Movo-se para o Detox. É isso Vou falar do aí. Movo-se um pouquinho. Não te largo mais. E A aí, Jéssica Lu, falou que estava precisando ouvir isso, né? Porque tem gente uau. que acha. Eu amo desenvolvimento pessoal, né? Por isso que eu escolhi trabalhar com pessoas. Eu tive duas lojas físicas e nas duas lojas eu atendia mais pessoas para conversar
do que realmente para comprar. As pessoas compravam porque eu era ótima vendedora. Então elas Uhum. entravam para conversar comigo e sempre saíam com alguma coisa. Mas as pessoas sempre chegavam até a mim para conversar, para falar alguma coisa. E em um determinado tempo da minha vida eu entendi esse propósito, né? E comecei a me desenvolver para desenvolver pessoas. E ao decorrer Uau. dessa caminhada aí, com todas as ferramentas que eu tenho utilizado, eu descobri, né? E montei esse detox, que são ferramentas que eu trabalho com neurociência, são ferramentas da neurociência, da PNL, que é a reprogramação neurolinguística, também de outros estudos, de outras ferramentas mesmo dentro da neurociência. Então, lá dentro desse projeto que se chama Detox, desse atendimento, são sessões de 4 a 8 sessões. Para quê? Para desintoxicar. Quando você toma um suco detox, é para quê? Não é para Suco verde. suco Para verde, limpar o limpar o organismo. organismo. Eu falo que o detox é da Sim. mesma forma, mas o detox ele limpa as emoções, ele limpa a alma. Inclusive, é interessante, talvez você que está aqui nos ouvindo e que vai nos ouvir também, você liga a sua história e pode ser que você tenha até dificuldade de perdoar alguém porque você acredita que aquela pessoa foi o seu vilão e ela foi mal com você, ela te fez sofrer. Mas com o detox você começa a entender que independente de quem foi a pessoa e do que ela fez, tem menos a ver com a pessoa e mais a ver com você. Como assim mais a ver com você? Tem a ver com o sentimento que você vai sentir com aquilo que aquela pessoa fez. Então, quando eu Uau. descobri isso, gente, eu fiquei assim. Eu lembro É que libertador, né, Lu? e assim, inicialmente é confrontante. Porque eu cheguei Sim. na pessoa, eu fiz uma formação, e antes disso eu cheguei lá reclamando, falando, não, porque não sei o quê, porque eu preciso de. Meu marido precisa de mudar nisso. Aí a pessoa ficou rindo. Tá, ela me apresentou a metodologia, eu comecei a fazer o curso. E no final, gente, do curso, passou um tempo, eu cheguei toda empolgada com a pessoa, falando: Não, eu quero te contar um negócio. Meu marido mudou. Aí ele riu e falou assim: Ele fez algum curso? Aí eu falei: Não. Ele leu algum livro esses dias? Eu falei: Não, ele nem gosta, ele é autodidata, né? Ele vê lá as coisas que ele faz e ele já acha que já sabe tudo. Aí ele falou: Ah, tá, então foi o seu marido que mudou? Eu falei: Foi ele que mudou, gente. Foi eu que mudei. Porque quando Uau. eu mudo, né, as coisas mudam. Nós temos Sim. a triste impressão que se o nosso marido mudar, as coisas mudam. Que se nossa casa ou esposa, né, mudar, nós mudamos. Que se o nosso patrão ou empregado mudar, tudo vai mudar. Que se o pastor ou a pastora, ou o seu amigo ou sua amiga, enfim, a sua família, o seu filho, muitas vezes nós temos essa impressão que se a outra pessoa mudar, as coisas mudam. E tem Uhum. gente, Fê, eu já tive isso, que achava que se tivesse mais dinheiro, ia começar a resolver os problemas. Só que aí, Tem quando gente, tinha o dinheiro, não conseguia utilizar com sabedoria, porque não? Por causa das informações. e tem gente, Lu, que você tá falando disso, eu lembrei de uma situação. Tem pessoas que falam assim: eu preciso de um emprego, porque o meu problema é falta de emprego, porque o meu problema é estar desempregado, sem dinheiro, porque quando eu tiver um emprego, as coisas vão fluir na minha vida. E agora eu tenho um emprego e as coisas continuam dando errado, continuam não fluindo, né? Aquilo que você falou. Às vezes a gente coloca expectativa, né? Eu coloquei muita expectativa que quando eu emagrecesse, eu ia começar a viver os meus sonhos. Quando eu emagrecesse, as coisas seriam diferentes. E na verdade, eu me deparei com as situações que me prenderam a vida inteira. Não só a obesidade, que era uma máscara, mas por trás da obesidade haviam sentimentos e situações que eu precisaria enfrentar após passar pelo processo de cirurgia e que eu enfrento até hoje, né? Então, Isso. às vezes a gente coloca a nossa expectativa em algo. Ah, quando meu pai me pedir perdão, quando eu conseguir o emprego, quando alguma coisa acontecer. E na verdade, né, não é o que acontecer, é o que está acontecendo dentro, né, Lu? É o que está Exatamente. O acontecendo detox te dentro da ajuda gente. isso, né? Com o detox, você não consegue mudar a realidade.
né? Sim, Porque às vezes a gente fala, peraí, eu vou mudar o que passou então? Não tem jeito de você mudar. Mas você consegue trabalhar como você vai lidar com aquilo que passou. E como é uhum, impressionante a ferramenta, porque vai mais além do que você acredita, né? Eu sim, falo que com o detox você não precisa acreditar, só precisa fazer. Porque a é partir do momento verdade. que você faz, você começa a ver o resultado, aí você começa a acreditar. Então, tem gente que fala assim: ah, vou dar um exemplo que eu trabalho com investidores, com empreendedores, eles falam assim: ah, quando tiver mais dinheiro, eu começo a poupar. Só que eles não entendem que eles precisam poupar para ter mais dinheiro. Tem gente que Uau, fala assim: olha, quando eu tiver melhor, eu vou fazer esse curso, porque eu não estou muito bem. Peraí, mas é exatamente ele que vai te ajudar a melhorar, para que você consiga ter mais. Então é o reverso, né? É o contrário, não é como as pessoas pensam. E tem uma galera falando algumas coisas. tem. Ó, a Renata chegou. Oi, Renata. Seja Renata bem-vinda, Brito. Rê. Suelen. Su, bem-vinda. A Elisângela mandou assim, ó, mudança de dentro para fora. Peraí, que eu não subi. Ela mandou aqui, mudança de dentro para fora. Precisamos aprender a nos conhecer, amar mais para poder transmitir isso para as pessoas. Muito bom, Elisângela. É isso aí, né, Lu? Exatamente. E tem gente. A Rê tá oi maravilhosa. A Rê é a minha maravilhosa, gente. Ela e o marido é o casal de maravilhoso. Renata é um Tem doce, né? gente, ela é demais. E tem gente que pensa assim, tem a ver com conhecimento? Tem. E quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, você se depara com a situação que você falou, Fê. Peraí, aí eu já criei uma consciência. Primeiro você toma um susto, né? Uhum. E quando você para de negar, que você decide que realmente, porque no estágio de prontidão de mudança, você só começa a mudar alguma coisa quando você aceita. Porque enquanto você nega, você não vai mudar aquilo que você acha que não precisa, né? Então Uau, tremendo. exatamente, e existem 4 janelas nas janelas de Johari. E nessas 4 janelas, uma delas é a janela oculta. Essa janela você não sabe, as pessoas sabem. Então eu te pergunto, até você descobrir que realmente você precisava trabalhar isso, ou a forma que você tinha que fazer, às vezes várias pessoas já sabiam, mas você não sabia, né? Só que Uhum, essa sim. janela você não sabe que não sabe. Então, como Uau. que você ativa isso, né? É através, geralmente, da dor que a gente passa. Existem 2 forças, é a força do amor e a força da dor. E, geralmente, a maioria das pessoas descobrem que elas precisam de mudar alguma coisa através da força da dor, que é o que? Os resultados. Né? Quando elas começam a olhar para o resultado. Então, quando eu começo a trabalhar esse processo de autoconhecimento, eu tô abrindo a porta para eu entender e conseguir mensurar como que está a minha vida, para eu entender o que eu preciso melhorar ou não. Só que às vezes a pessoa se depara nesse autoconhecimento, aí ela descobre alguns pontos de melhoria e ela busca melhorar aquilo. E ela não consegue, por quê? Porque ela não sabe que existem informações que estão causando aquilo. Aí entra o Uhum. detox, porque ela sabe que tem, porque aí na janela aberta dessa janela de Johari, ela já sabe que tem que mudar. Olha que interessante, você falou que tá há 20 anos, estava há 20 anos lutando contra. Ou seja, você já Sim. sabia que tinha que mudar. Eu atendi uma cliente que ela era ao contrário. Ela falou que todo mundo falava para ela, você está engordando. Você está engordando no processo dela de se tornar obesa. Todo mundo falava, ela estava na janela fechada, na janela oculta. Todo mundo Uhum. falava, mas ela não via. Ela falou que ela olhava para o espelho e ela se achava Travou, linda. pessoal? Ô, Ela Lu, falou acho que que ela deu uma olhava para o travada. espelho, ela se achava magra. Entende? Olha como que aconteceu com ela. Ela foi numa festa de 15 anos da sobrinha e quando ela chegou, ela foi sentar na cadeira, ela não coube. Oh, Aí meu ela ganhou o Deus. choque. Porque ela falou que não adiantava ninguém falar, porque ela não sabia que não sabia. Então ela não E, entendia que ela precisava de mudar isso, porque ela estava naquela janela da negação. e Lu, vou te falar algo. Você falou e eu fiquei pensando assim, na minha história, né? Na minha trajetória.
Às vezes a gente até sabe que precisa mudar, mas a gente não quer reconhecer. Então, entre saber e reconhecer, há um processo também. E aí vem o terceiro processo, que depois que eu entendi que eu precisava mudar, e muitas pessoas me falavam, né? Principalmente amigos próximos falavam, ó, você tem que mudar nisso. E às vezes vem o confronto, e o confronto ele é bom pra gente crescer, né? Não é afronta, tá, pessoal? Que há uma diferença entre a afronta e o confronto. Então, muitas pessoas próximas a mim me confrontavam. Fernanda, você precisa mudar seus hábitos, você precisa mudar sua forma de pensar. E te dá um desespero, porque você fala assim, eu quero mudar, mas como eu vou fazer para mudar? Né? E o como, gente, é um processo assim. Agora, isso que você falou é muito legal. Pensa, lembra como você se sentia quando alguém falava com você isso, te confrontava, você sabia que precisava, mas não conseguia. Me fala aí duas É coisas que você sentia. Frustração, que mais? frustração e raiva. São Quantas dois vezes, sentimentos. quantas vezes na sua vida, desde a infância, você sentiu frustração e raiva? Várias. Em quais outras, né, aspectos, em quais outros acontecimentos que você sentiu frustração e raiva? Tem pouco a ver com o fato das pessoas falar com você. Tem muito a É ver ver- com o que elas causam em você quando você, quando elas falam. Então, por exemplo, quando elas falam, eu me sinto frustrada, eu sinto com raiva. Quando elas falam, eu me sinto desaprovado, porque olha, eu não estou conseguindo Uhum, fazer. Entende? Então, quando elas sim. falam, eu me sinto. Aí existem várias coisas envolvidas. Existe o ganho secundário, porque às vezes a pessoa ela não abre mão de mudar porque ela é carente. Então, de certa forma, tem alguém sempre ali bajulando. Você já ouviu a Uhum, mãe falando assim: não, eu dou mais atenção para esse porque aquele precisa mais de mim, ou porque dá mais sim. trabalho, ou porque não sei o quê, ou porque não sei o quê. E geralmente, peraí, se eu chamo atenção para todo mundo ficar falando comigo, de certa forma, o que, que eu estou fazendo? Eu estou atraindo a atenção das pessoas para mim. Se eu É sou verdade. carente, eu não quero emagrecer. O cérebro ele vai estar trabalhando isso. Por quê? Porque eu vou fazer o quê? Se eu emagrecer, as pessoas elas vão parar de vir até mim. Então, o Hum, cérebro ele trabalha para te proteger, para a busca, sim. a fuga da dor e a busca do prazer. Então, existem alguns sintomas, né, que são esses do ganho secundário. Isso é em qualquer aspecto. Às vezes a pessoa ela não quer mudar, mas ela não quer mesmo e ela se sabota para mudar. E ela descobre, mas mesmo assim ela não faz. Por quê? Porque de certa forma o cérebro entende, peraí, se eu sou carente, e o fato de eu ser assim faz as pessoas, mesmo que seja para me xingar, mesmo que seja para me exortar, mesmo que seja para me corrigir, estar próximo a mim. E se elas estão próximas a mim, de certa forma, o que, que vai acontecer? Eu estou ali tendo prazer. Então, o detox, por exemplo, ele desintoxica o prazer de sentir Uau. rejeitado, por exemplo. Que às vezes a pessoa ela Uhum. sente prazer de ser rejeitada, ela sente prazer de ser manipulada, ela sente prazer de ser repreendido. Por quê? Porque pelo menos, enquanto ela tá me repreendendo, ela me ama, ela tá ali Aham. comigo, entende? É sabotadores, né? E que a gente não Sabotadores. percebe. E assim, você tá falando algo que eu acompanho aquela série Quilos Mortais, eu já até comentei com ela de você, da série para você. E na série ela conta exatamente um ano de pacientes que são extremamente obesos e passam pela cirurgia, né? Passa pelo processo para chegar na cirurgia. E aí o que você está falando tem tudo a ver, por quê? Porque muitas das vezes o fato de não emagrecer está relacionado diretamente à carência, que você colocou muito bem aqui. Então, uma coisa que foi trabalhado muito comigo em um dos confrontos foi: se você não quer, Fernanda, chamar atenção, por que, que você tem esse peso de todo tamanho? Porque, querendo ou não, gente, quando a gente está acima do peso, onde a gente chega, a gente é notado. Então, será que você não quer ser notado? Ou dentro de você, de fato, você quer essa atenção? E eu ficava muito brava, porque eu falava assim, claro que eu não quero.
Eu não quero essa atenção. Eu quero né, me desfazer de todo esse peso. Eu pesava 146 quilos. Então era impossível não me notar. E eu falava, não, claro que eu não quero. E aquilo ficou dentro de mim. Não quero ser notada. Não é esse meu desejo. Jamais. Não quero que as pessoas olhem para mim. Né? Só que no fundo, no fundo, o fato das pessoas terem essa atenção alimentava a minha carência. E Exatamente. hoje entender isso, gente, admitir isso, tirar essa máscara é libertador. E aí você começa a entender que você precisa mudar. Porque, igual eu falei com o aluno mais cedo, eu vou estar na estatística do 0,01% que não voltam a engordar após a bariátrica. Eu vou estar nessa estatística. Porque 99,9% voltam a engordar. E eu não voltarei a engordar, por quê? Porque é o meu objetivo de vida ter qualidade de vida para fazer aquilo que eu quero. E eu sei que estando acima do peso eu não consigo fazer aquilo que eu quero. Tem uma Exatamente. galera entrando, Tem o Lu. Vamos Túlio, dar tá falando Lu. oi, Lu. A Rê falou Sim, exatamente, a Darcy entrou, a Alice sim. também colocou, mas é muito bom porque a gente aprende muita coisa, é verdade, a gente aprende sim quando a gente trabalha, né, o autoconhecimento. E ela falou também que toda mudança dói, né, porque se você se conhece realmente vai doer, dói Sim. se tem sido assim comigo, esse autoconhecimento é doloroso. Exatamente, gente. Mas aí vem o quê? Você não precisa de ter um autoconhecimento doloroso e ponto final. Você pode se decidir se curar, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Hoje eu até falei com a Fê, tem uma frase, né? Nós estamos agora vivendo esse momento bem desafiador com a crise, né? Sim. E muitas pessoas que não estão conseguindo se reinventar, a grande maioria delas é porque não estão aceitando. E existem 5 estágios do luto, e o último, para que você consiga, é a aceitação. Aí eu brinquei, aceita que dói menos, tá? Aceita que dói menos. Ah, não adianta você ficar lamentando que você não pode ir pra academia, que você não pode abrir sua loja, e ficar chorando, perdendo tempo com isso. Isso só vai te atrapalhar e vai te empacar, fazer você ficar paralisado. Você tem que começar, peraí, olha, eu Verdade. não consigo mudar isso, não tem como, tá fora do meu controle. Então o que que eu posso fazer, né? Aí eu começo a fazer algumas coisas e entrar em movimento. Só que essa Uhum. aceitação, ela é por um momento. Então, eu posso, tá bom, eu tenho que aceitar que eu sofri na infância, sim, mas você pode ser curado disso. É preciso e necessário. Por quê? A grande maioria das pessoas que eu atendo, Fê, que elas entram falando assim: olha, o meu pai, a minha mãe, alguém fez comigo, meu marido, meu patrão, e Uhum. assim, eu nunca vou ser como aquela pessoa. E eu quero te dizer, se você não for curado, você vai ser exatamente o que aquela pessoa foi. E tem gente que até briga A comigo, gente, jamais, eu nunca vou ser pro meu filho o que meu pai foi para mim. a gente Respira repete o fundo, comportamento, né? respira fundo e trabalhe, porque se você não trabalhar, simplesmente você vai repetir o comportamento. Às vezes você vai repetir de outra forma. Tem gente que Uhum. faz com o filho assim, olha, ele recebeu, ele não teve nada. Ele cresceu numa infância com muita escassez e pensa, eu vou dar uma vida melhor para o meu filho. E ele vive. Aí pensa, peraí, o meu pai viveu longe de mim porque ele sempre vivia buscando trabalhar mais para suprir as minhas necessidades, porque a gente tinha uma vida escassa. Aí você pensa na escassez e fala: eu vou fazer algo diferente. O meu filho não vai viver isto. Aí o que que você faz? Você começa a trabalhar muito para dar uma vida melhor para o seu filho. E você dá de Sim. tudo para ele, mas ele vive uma vida escassa da sua presença. E você continua repetindo a escassez. Só que o seu pai era escassez de dinheiro e você está sendo a escassez da presença. E vai ser sempre assim, você vai repetir. Uau. Porque nós sempre vamos repetir aquilo que nós não somos curados. Só consegue curar quem é Uau. curado, só consegue transformar quem é transformado, só consegue, né, libertar quem é liberto. É impossível. Então eu preciso trabalhar para desintoxicar as minhas emoções. Eu falo que detox é vida e todo mundo deveria fazer detox, né?
pra... E o Eu também Shigeu chegou concordo. aí. Oi, Shigeu. Shigueu, E a tudo Auge bem? falou, quero ser Lívia, curiada. A Nívia falou, lá, sejam bem-vindos. Nós estamos falando Ateliê de Marredeci, ó. Chegou também. Marredeci, sejam bem-vindos, galera. E aí, como está o nosso tempo, Fê? Então, deixa eu ver aqui. Gente, vocês Falta pouquinho. querem fazer Abrir alguma perguntas, né? pergunta? Tem uma caixinha Sim, que vocês podem enviar também, perguntas pra gente. É, tem. Enquanto o pessoal manda, Lu, eu quero externar aqui algo que, assim, né, gente? A gente tem aprendido muito. A Lu, ela tem o projeto do detox emocional. E para todo mundo que me pergunta, eu falo sobre esse projeto porque eu sou experiência viva, né? Estou passando pelo detox e a importância do detox para mim, né? Claro que cada um vai trabalhar na sua área, né? Às vezes você está travado na área financeira, às vezes é em outra área, mas a importância do detox para mim, ela é justamente para trabalhar emoções e pensamentos negativos que ao longo dos anos eu alimentei, né, sem saber, não tinha essas ferramentas, não tinha conhecimento, mas foram aí mais de 20 anos alimentando pensamentos negativos, alimentando rejeição, alimentando carência, né? E de repente, às vezes você fala assim, ah, mas já participei de um processo de cura interior, porque eu participei de vários, Lu. Vários processos de cura interior, já participei de dinâmicas, já fiz muita coisa, muita coisa. Só que faltava, sabe quando é porque assim, esses eu faço. processos todos te melhora. Mas é porque o Sim. detox ele limpa, né? Realmente, porque você Uhum, consegue mexer naquilo que você falou. Você falou comigo, explica um pouquinho da raiz da árvore, né? Muitas vezes uhum, o resultado, vamos colocar uma árvore, o resultado é o fruto da árvore. E a gente fica sim. logo focado no fruto, logo focado, né, no resultado. Só que o Uhum, resultado, ele vai depender de como a árvore está. Então, o seu fruto vai ser bom se a sua raiz estiver boa. E o detox ele trabalha sim. exatamente na raiz. O Shigeo até pediu para falar um pouquinho do Mova-se. E a Fê, ela conheceu o detox, gente, por causa do Mova-se. Como eu disse, eu trabalho hoje com Uhum, desenvolvimento pessoal. Né? Eu também já sim. fiquei agarrada nessa questão que a Fê falou da carência. E eu não desenvolvi obesidade, mas a minha carência, a minha rejeição me fez desenvolver doenças psicossomáticas. Eu adquiri uma doença que eu sabia que todas as vezes que eu comia doce, eu tinha um pico de glicemia e eu desmaiava. E todas as vezes que eu queria Uhum. chamar a atenção das pessoas, o que eu fazia? Eu comprava, gente, caixas de bombom e colocava debaixo do meu travesseiro e eu comia a noite inteira. No outro dia, eu já Nossa. sabia que eu ia passar mal. Entende? Eu sabia que eu ia passar mal. E Uhum. eu ia para o trabalho e tal, chegava lá, passava mal. Ou ia para a igreja ou para algum lugar e passava mal. O que acontecia comigo? Duas coisas. Eu me sentia bem, porque as pessoas ficavam próximas a mim, e sempre tinha alguém que eu não gostava que estava lá olhando eu caída na rua ou em qualquer outro lugar. E aquilo me dava uma raiva. Aí eu sentia raiva, eu sentia tristeza e eu ficava assim, com revolta. E eu me Meu sentia Deus. culpada porque eu sabia que aquilo ali tinha a ver comigo. As pessoas não sabiam, mas eu sabia. Por quê? Eu sabia que eu tinha o poder de controlar aquilo. Então me dava uma Sim. revolta e também uma culpa. Eu sentia culpa. Só que eu não sabia que esses sentimentos que eu acabei de falar agora, esses quatro específicos, eu tinha recebido eles na infância. Então não tinha a ver apenas com o que eu estava fazendo, mas com como eu ia me sentir. Porque eu estava ativando ali um ganho secundário da carência? Sim. Porque quando eu passava mal, as pessoas ficavam, ai, Lu, para você ter ideia, minha avó ela mandava uma pessoa me levar todo dia no trabalho e voltar. Até um dia que eu fiquei de saco cheio, gente. Eu comecei a perder a oportunidade. Eu era supervisora no meu trabalho, eu desmaiei e dentro do banheiro ninguém me encontrava. Então as pessoas já não conseguiam mais confiar em mim da forma que Hum. elas confiavam antes, não porque eu não desenvolvi um bom trabalho, mas porque eu estava deficiente. Aí quando eu Uau. decidi assim, olha, eu não quero mais isso, eu não quero mais que as pessoas fiquem
né, em cima de mim por causa disso, eu já não conseguia mais, porque se tornou uma coisa fisiológica. Eu comecei a comer, por exemplo, batata, eu comecei a comer beterraba, a açúcar do alimento já fazia com que eu ativasse isso e já fazia com que eu caísse, com que eu desmaiasse. Então eu comecei a perder oportunidades. Aí lembra que eu falei com vocês da força do amor e a força da dor? A força da dor, que eram os meus resultados, começou a me fazer ter consciência que eu tinha que mudar aquilo. Por quê? O meu ganho secundário com o meu sentimento de carência fazia com que eu ativasse isso, porque eu me sentia acolhida, eu me sentia amada, eu sentia que as pessoas estavam preocupando comigo, só que isso estava me trazendo consequências. E essas consequências me deixavam fazer eu me sentir triste, fazer eu me sentir culpada, porque eu sabia o que estava acontecendo. E depois, quando eu não quis mais, eu decidi, eu não quero mais isso. Que é o que você falou, né? Então eu decido, eu quero emagrecer. E foi o que eu Uhum, fiz. Eu sim, decidi, eu não quero mais isso. Só que quando eu decidi, eu não quero mais isso, já era fisiológico, eu não conseguia mais. Aí eram os sentimentos olha, que ativavam em mim? A raiva, eu me sentia culpada. Então, olha os sentimentos novamente. Então, quando eu consegui vencer isso, e antes de eu conseguir vencer, eu entendi que raiva e culpa não foi um sentimento que eu senti apenas ali. Na minha vida, em outras áreas, aconteceram outras coisas que fez eu me sentir com raiva, que fez eu me sentir uhum. culpada, da mesma forma. Então, olha como vai repetindo. As ações mudam, Sentimento, né? as ações mudam, os quadros mudam, mas os sentimentos continuam os mesmos, né? Então, peraí, o Entendi. que que fez? Eu repeti a mesma coisa. Então, às vezes você muda de namorado, você muda de relacionamento, você muda de emprego, você muda de marido, você vai mudando. Aí chega uma hora que você está frustrado, você acha que você está condenado, você não tem sorte. Tem gente que fala, não tem sorte no amor, vou cuidar de planta. Porque diz que quem cuida de planta, né? Aí a gente começa a pegar os rótulos que a Aí a gente gente troca as recebe. desculpas, né? A Isso, gente vai trocando as desculpas para não tratar a raiz, né? A verdade isso. é E essa. tudo isso a Fê descobriu, gente, no Mova-se. Por quê? O Mova-se é um desafio de Sim, 40 dias, é um desafio de alta performance, que trabalha as quatro principais áreas da vida, que é o pessoal, o emocional, o profissional e o espiritual. Então, lá no Mova-se são verdade. desafios diários que eu faço, todos os dias pela manhã. Inclusive, tem uma turma que nós vamos iniciar terça-feira agora. Nós estamos com as últimas vagas. E todos os dias da manhã eu coloco um desafio e você tem o dia todo, até 23 horas e 59 minutos, para entregar o desafio. Só que todos os desafios, eles têm um porquê, eles trabalham uma área da vida. E tem muita gente que não consegue fazer um mova-se. E tem gente que consegue ir Sim. até o fim, mas ele vai com sentimentos. Então o mova-se, ele trabalha de duas formas. Ou você chega lá e sai da zona do conforto e você muda e você percebe que você estava com uma vida assim assada e consegue mudar. Ou você chega lá, consegue fazer o exercício, mas você consegue identificar um tanto de coisa. Então, o Mova-se, ele Sim. trabalha e com ele eu também consigo identificar os seus sabotadores, né? O que está te sabotando? O que muitas vezes está roubando seu sucesso? Porque a neurociência fala que da maneira que nós fazemos uma coisa, nós fazemos várias outras. E nós temos É várias pessoas verdade. aqui que estão participando, que estão fazendo o Mova-se. A Algiane está Sim. fazendo o Mova-se, o Shigeu começou agora, ele já está na turma, vai fazer. A Fê Uhul. está fazendo o Mova-se. E eu A vou falar Nívia rápida, entrou. vou falar aqui um pouquinho da minha experiência de Mova-se. Estou no terceiro Mova-se, gente. Terceiro, que a pessoa é o quê, né? Persistente, perseverante. Eu sou persistente e perseverante. O primeiro Mova-se eu não fui até o fim, é o que a Lu falou, né? Eu precisava trabalhar mais coisas, não consegui finalizar. O segundo Mova-se eu fui até o fim, mas eu falei assim, não, eu preciso fazer de novo, porque eu não levei tão a sério como eu gostaria de ter levado. Eu obtive resultados, mas não com tanto êxito como eu gostaria. E esse terceiro Mova-se, para mim, Lu, foi transformador. Por quê? Porque eu já entrei sabendo que eu queria mudança de resultados, mudança na minha vida. E assim, gente, eu não sabia que o mundo ia dar essa reviravolta que deu,
Mas, assim, todos os meus objetivos dentro do Mova-se, de ter consistência, disciplina, constância, de conseguir colocar em dia as minhas atividades, de ter o objetivo, que essa era a minha proposta, né? Conseguir colocar em dia as minhas atividades e ter consistência e disciplina, que é o que eu preciso na minha vida nesse tempo, né? Nessa fase também de emagrecimento. E aí o Mova-se ele vem com esses desafios diários. Então, eu gravei esses dias falando sobre desafio, e a Lu é essa instigadora de falar, vamos lá, faça acontecer, de dar esse desafio, né? Porém, a mudança, a transformação, ela vem da ação. Então não adianta ela dar o desafio e eu me procrastinar ou eu me sabotar e não fazer. Então por isso que eu estou no terceiro Mova-se, indo para o quarto Mova-se, porque eu tenho outros objetivos, porque eu sei que é ferramenta que vai me instigar e me desafiar. Eu também estou na explosão da autoconfiança, do Shigeu, né? Que Eu começou também, agora. A Lu também. Por quê? Porque animadíssima. eu também, toda empolgada, porque eu quero trabalhar a autoconfiança. Pode não parecer, mas isso é algo interno meu. Eu preciso trabalhar autoconfiança, autoestima, né? Para chegar, eu tenho um lugar para chegar. Então eu estou nesse processo. E aí uma coisa que eu tenho tocado muito aquilo é, gente, foca e se junte a pessoas que vão te instigar a crescer. Sozinho nós não conseguimos. Não conseguimos. Existem pessoas que vão passar pela nossa vida e que a gente precisa aproveitar a oportunidade. E aí, nesses minutos finais, se você tiver alguma pergunta, mande aqui. E o que eu quero falar é: junte-se a pessoas que são maiores, sim, maiores do que a gente. Né? A gente tem que enxergar o outro maior, a gente tem que enxergar o outro com honra. E assim, para mim, a minha chamada, Lu, aqui, e eu quero externar isso, é gratidão pela sua vida. É claro que a transformação ela vem com a minha ação, sim, é um conjunto de fatores, mas alguém que se disponibiliza, né, a investir em pessoas, a investir o tempo, que abre mão, querendo ou não, da sua rotina, da sua vida, para ouvir, para motivar, para incentivar, gente, a gente tem que honrar essas pessoas. E a Lu, ela tem Gratidão. sido esse instrumento na minha vida agora, sabe? Eu louvo a Deus, eu falo com ela, que ela é um presente de Deus para minha vida, porque ela veio para somar com as pessoas que já estavam fazendo esse trabalho. Né? Então eu sei que há um tempo para todas as coisas e cada pessoa que passa pela nossa vida é para contribuir com algo. Então, se hoje eu passar pela vida de alguém, hoje eu tenho bagagem porque a Lu passou pela minha vida e me deu essa bagagem. Hoje eu tenho bagagem porque o Bira passou e me deu, o Shigeu tá me dando uma E bagagem. vira uma Então, corrente do assim, bem, né? Cada um vai isso colocando um tijolinho na construção do vai eu. construindo realmente ali, né, aquela casa, aquele pilar, aquela estrutura. Então não pense que sozinho você vai conseguir, né? Não fala assim, ah, eu vou e tal. Não, gente, Quando eu sozinho a gente não melhorar, eu consegue. vou. Quando tiver É, melhor, né? ah, Quando eu quando tiver conseguir. uma oportunidade, eu vou, gente. A oportunidade ela tá batendo na sua porta agora, né? Agora a decisão de abrir a porta e falar assim, eu vou fazer, como eu tô falando, eu tô indo pro quarto Mova-se. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso do processo. Eu preciso da consistência. Eu preciso repetir e repetir até eu criar o hábito de fazer, sem a necessidade de ter alguém ali me instigando a repetir. A Lu falou uma coisa comigo hoje. Temos 2 minutos, Lu. Ótimo. Finalizando. A Lu falou comigo uma coisa hoje que me marcou muito, que ela falou assim, Fernanda, eu não vou estar na sua vida para sempre. E é verdade. É passageiro. Ela vai passar, ela está passando, porque existem outras vidas para ela alcançar, milhares e milhões de outras pessoas. Porém, agora que ela está passando, eu estou aproveitando essa oportunidade. Então, Isso. essa live está chegando nesse momento na sua vida, igual a Jéssica falou. Era isso que eu precisava ouvir. Jéssica, te amo demais, amiga. Mas você precisa se mover, né? Então, vamos lá, Então, mova-se. mova-se, gente. Ó, Mova-se, vamos que ainda procure a dá luz. tempo de entrar nessa Gente, um turma. minuto. Chama Um no meu minuto. inbox, que eu vou estar respondendo vocês. Nós vamos ter uma Sim. live agora também com o Shigeo Nakahara. Entra lá, Uhul, oito e tô meia. garrada. 8h30, nós vamos falar um pouco mais lá sobre o Mova-se, sobre a importância de se movimentar. Você vai entender que até o ficar parado é um movimento. Uau. E o que você
colhe, o que você planta, você colhe. Se você tá parado, não tá plantando nada, você vai colher nada. Então, é muito importante isso. Nós vamos falar um pouquinho mais na live lá com o Shigeu às 8h30. Então, agarra com a gente. Nós já Sim. estamos, inclusive, 17 agradecendo, né? segundos. Sim, 15 Isso, segundos, agradecendo gente. todos vocês. Obrigado. Gratidão, Lu. Mova-se Obrigadão. e desintoxe suas emoções. Procurem lá que eu vou estar explicando Uhul. melhor a respeito. É verdade. Bye, Pessoal, bye, muito Fê. obrigada.